Hoje nós daremos início ao nosso último tópico do tema 6 de preparo periódico do solo, que é como calcular a força de tração exigida pelos implementos e máquinas de preparo do solo. Nós vamos ver como é que calcula, a força de tração exigida pelos implementos. Nós calculamos a força de tração por essa equação, em que Ft aqui é a força de tração exigida pelo implemento em newtons. Fi é um parâmetro de ajuste da textura do solo, então esse parâmetro é adimensional. E o I, ele vai ser 1 para solos argilosos, 2 para solos médios e 3 para solos arenosos. Então vai ser F1, F2 e F3. Então essa informação vai ser importante para a gente olhar na tabela qual o valor de F1 se for solo argiloso, F2 se for solo médio e F3 se for um solo arenoso. Os parâmetros A, B e C são parâmetros específicos de acordo com cada implemento. Então, se for um arado de Iveca, eu vou ter parâmetros A, B e C específicos. Se for um arado de disco, A, B e C são específicos para esse implemento. Se for uma grade, se ela for offset, se ela for tandem, se for um subsolador e assim por diante. V é a velocidade de trabalho, dada em quilômetros por hora. L é a largura de trabalho do implemento, dada em metros. E P é a profundidade de trabalho dada em centímetros. Então, a gente tem que utilizar essas unidades para que a força de tração já seja dada em newtons. Então, velocidade entra em quilômetros por hora, a largura em metros e a profundidade em centímetros. Então, para a gente saber qual que é o parâmetro A, B e C para cada tipo de implemento, a gente utiliza essa tabela que vem da própria norma, que definiu essa equação genérica para cada tipo de implemento, que é uma norma da ASAB. Então, por exemplo, se a gente estiver calculando para um arado de Ivecas, por exemplo, o fator A vai ser 652, o fator B vai ser 0 e o fator C vai ser 5,1. Então, nós usaremos esses três fatores se a gente estiver utilizando um arado de Iveca, se a gente quiser saber a força de tração para o arado de Iveca. Se o solo for argiloso, o Fi vai ser, vejam aqui, o I vai ser 1, então é o F1 que a gente tem que olhar. Então, o valor de F1 é igual a 1. Se fosse um solo médio, o F seria o quê? O F2. Então, a gente teria 0,70. Então, para cada implemento, a gente tem os parâmetros e os fatores de correção do solo específico. A força de tração que é calculada pela equação da ASAB, ela é equivalente à força demandada pelo implemento na barra de tração. Então, nós devemos saber a potência disponível pelo trator na barra de tração. Então, nós devemos estimar quanto de potência está disponível na barra de tração do trator. E não somente devemos saber a potência nominal do motor. Então, para isso, nós devemos utilizar um fluxo de potência do trator, que também é o método da ASAB que nós utilizaremos, para poder calcular, a partir da potência nominal do motor, quanto que ele disponibiliza na barra de tração, de acordo com determinados parâmetros, como o tipo de trator, as condições do solo. Então, nós veremos como que a gente consegue determinar quanto de potência está disponível na barra de tração. Bem, aqui então nós temos esse fluxo de potência no trator, pelo método da ASAB. Então, aqui nós temos, a partir da potência nominal do motor, nós temos alguns parâmetros que nós utilizaremos para determinar o quanto de potência disponível na TDP e o quanto de potência disponível na barra de tração. Então, vejamos, do motor para a TDP, a gente tem 0,83 de coeficiente de conversão. Então, se eu quiser saber a potência disponível na TDP a partir da potência nominal do volante, eu faço a multiplicação da potência nominal vezes 0,83. Então, a potência disponível na TDP é um pouco menor do que a potência disponível no volante. A gente perde mais ou menos 20%.
Para calcular a potência na barra de tração, a gente pega a potência nominal do volante, multiplica por 0,83 e chegamos na potência disponível na TDP. A partir dessa potência, nós temos que considerar aqui algumas condições, né? Lembrem que a potência, né, disponível na barra de tração, ela é influenciada pelas condições dos pneus, do tipo de trator, né, das condições do terreno, né? Então, por isso aqui que a gente tem esses fatores. Então, por exemplo, se a gente tiver um trator 4x2 TDA, que vai operar em solo firme, né? Então, por exemplo, um solo que vai ser arado ainda, né? Então, o solo ainda está firme. A gente consideraria aqui o 0,76 como parâmetro, porque a gente estaria utilizando um trator 4x2 TDA. Se fosse um trator, por exemplo, 4x4, na mesma condição do solo, seria 0,77. Então, vejamos, né? Por exemplo, se eu quero saber a potência disponível na barra de tração para essa condição aqui de um trator 4x2 TDA. Eu pego a potência nominal do trator vezes 0,83 vezes o coeficiente que dá a condição de tração aqui. Então, seria o nosso 0,76 para um trator 4x2 TDA operando em condição de solo firme. Então, essa é a maneira de eu encontrar potência na barra de tração. Se eu tivesse a situação inversa, vamos supor que eu tenho a potência na barra de tração e quero encontrar a potência nominal. Então, para achar a potência nominal, eu vou pegar a potência na barra de tração e dividir pelos coeficientes. Nesse caso, né, simulando a mesma situação, seria 0,83 vezes 0,76. Uma outra situação hipotética, vamos supor que foi dado para vocês a potência disponível na TDP. E eu quero a potência na barra de tração. O que vocês fariam? A gente pega essa potência, vamos supor que é de, sei lá, 60 CV. Então, eu vou pegar essa potência, então eu estaria aqui nessa faixa, né? E multiplico pelo coeficiente. Então, vamos continuar nessa mesma condição de solo firme com trator 4x2 TDA. Então, seria a potência na barra de tração, a partir da potência na TDP, seria 60 vezes o coeficiente 0,76. Certo? Então, a gente tem essas várias possibilidades, né, de cálculo da potência na barra de tração, seja a partir da potência disponível na TDP, seja a partir da potência disponível no volante do motor, ou seja, a potência nominal. Vamos ver um exemplo aqui de como que a gente faz esse cálculo. Então, determine a potência requerida, a potência do motor, por uma grade offset de 28 discos. Então, esses 28 discos são os discos totais. Então, se ela é offset, ela tem 14 discos na frente e 14 atrás, né? Então, essa grade que irá realizar o preparo de um solo argiloso a 15 centímetros de profundidade. A largura de corte da grade é de 2,35 metros. Então, já informou a largura de corte, né? Já é meio caminho andado. E a velocidade de operação é de 7 km por hora. Considere que você tem disponível um trator 4x2 TDA para realizar a operação e que você está fazendo o cálculo para a segunda passada da grade. Então, um detalhe é que adota-se no preparo convencional duas passadas de grade. A gente não faz somente uma passada, a gente passa a grade 2 vezes na área. Então, a gente faz a aração normal e a gradagem a gente faz 2 passadas. Então, por isso aqui que está falando para a gente considerar o cálculo para a segunda passada, porque a gente vai precisar dessa informação para olhar na tabela. Vamos só voltar aqui
sei se eu vou conseguir voltar. Então, pessoal, as informações que a gente tem. FI, como é um solo argiloso, na tabela, para solo argiloso, FI é o mesmo que F1. Então, o fator de correção do solo é 1. Para a segunda passada, lá naquela tabela dos implementos, onde estão os parâmetros, a gente tem que olhar em preparo secundário. Vai estar lá na tabela. Grade, offset, preparo primário, preparo secundário. Como é a segunda passada, a gente olha em preparo secundário. Então, os coeficientes são A igual a 254, B igual a 13,2 e C igual a 0. A velocidade foi dada, 7 km por hora. A largura de trabalho da grade, de corte, 2,35 metros e a profundidade, 15 centímetros. Então, basta a gente substituir na equação. Então, aqui o F, aqui a gente tem o FI, aqui a gente tem o A, aqui a gente tem o B, aqui a gente tem o V, velocidade, o C é 0 e aqui de novo a velocidade. Aqui a largura em metros e aqui a profundidade. Então, o fator de correção do solo igual a 1, coeficiente A 254, coeficiente B 13,2, a velocidade em km por hora 7. Aqui esse parâmetro, como é 0, esse termo vai ser anulado. A largura 2,35 metros e a profundidade 15 centímetros. Então, isso dá uma força de tração de 12.210,6 newtons. Então, essa é a força exigida pela grade para ser tracionada. Então, como que a gente vai determinar a potência? Potência, como está aqui na equação, é o quê? Força vezes velocidade. Então, a velocidade, já em metros por segundo, é 1,94. Então, essa grade precisa, aqui é a potência na barra de tração, de 23.688,6 watts de potência. Passando para CV, então basta dividir por 735,5 CV, a gente tem uma potência de 32,21 CV. É o que essa grade precisa para ser tracionada na barra de tração. Porém, não foi essa a pergunta. A pergunta é o quanto que eu preciso no motor. Então, a gente olha aqui, na tabela, no quadro aqui de fluxo de potência, para ver as condições que a gente tem. A gente tem um trator 4x2 TDA. Como é um solo que já foi arado, então a gente vai usar o coeficiente 0,72 e o 0,83, porque a gente está nessa posição aqui, a gente está subindo, porque a gente quer determinar essa potência aqui, a potência no volante do motor. Então, a gente quer a potência no motor. Então, a gente pega a potência na barra de tração e divide pelos coeficientes. 0,83 vezes 0,72. Então, a potência na barra de tração exigida pelo meu implemento, a gente calculou que é 32,21 CV. A multiplicação entre esses dois coeficientes dá 0,5976. Então, a potência exigida, vou colocar aqui, vou chamar de potência nominal, só para vocês fazerem uma associação. Exigida no motor é essa daqui. Então, o motor precisa ter no mínimo 53,89 CV para conseguir tracionar essa grade, considerando a segunda passada. Bem, então finalizamos a nossa parte de preparo do solo. Então, bons estudos e até a próxima aula.